Gente, vamos olhar um pouco para o outro lado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma semana aí de muita vitória no judiciário, no Brasil e fora. A ONU cravou, Sérgio Moro é um juiz parcial e Lula teve os direitos políticos cassados ilegalmente. Hoje ele foi para cima da imprensa. De novo, diz que os meios de comunicação, segundo ele, destruíram a vida de Lula ao noticiarem as acusações da Lava Jato. E ele falou também em entrevista à Rádio Jornal de Recife que os acusadores induziram o Brasil a uma mentira. Olha aí. O que nós queremos é restabelecer a verdade. E eu estou com muito orgulho aqui, Igor, porque esperei 6 anos em que a minha vida foi destruída por uma grande parte dos meios de comunicação desse país. Vocês sabem o que eu sofri. Entretanto, eu estou aqui de cabeça erguida. E os meus acusadores hoje talvez tenham vergonha de sair na rua. Hoje talvez não tenham coragem de entrar no bar para tomar uma cerveja, porque eles sabem que induziram o Brasil a uma mentira. Gente, vem para cá o nosso time, Yuri Pita, Renata Agostini e Leandro Rezende. O Yuri nos abandonou, foi apurar, Yuri? Na verdade, estava escrevendo. Escrevendo para qual jornal, Yuri? Pro site, ora bolas, temos um site, cnnbrasil.com.br. E vai entrar no 360, Yuri? Mas eu já falei um pouquinho disso aqui. Então tá bom. Então foi só consolidar o texto do que eu tinha feito. Quem nos assiste vê que a nossa vida é muito fácil aqui nesse jornal. Eu quase não cobro ninguém. Mas é por isso que eu vou aqui ficar perto da Renata Agostini e do Leandro Rezende, né? Porque afinal de contas o Yuri tá lá no site. Ô, Renata... Lula... Daniela, peraí, eu vou te atrapalhar uma coisinha. Daqui a 2 semanas, quando você voltar das tuas férias, você me conta se eu sou teu parceiro ou não sou teu parceiro, hein? Ele é meu então muso. Tá bom. Ele já está trabalhando com informações privilegiadas. Um beijo, princeso. Renata Agostini, a gente tem um problema aí do ex-presidente Lula com a imprensa, e aí ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? A Lava Jato agravou muito isso, uma parte da imprensa de fato cobriu. E a gente falou muito, eu e você, pessoalmente, sobre esse assunto. CNN nem existia, a gente trabalhava, inclusive, uma parte no mesmo veículo, em outra em veículos distintos, sempre debatemos, porque a gente gosta de debater o ambiente no qual a gente trabalha, né? Então, de fato, uma parte da imprensa cobriu a Lava Jato acriticamente. Mas o fato é que ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vira a página, ou ele não vira a página. Porque senão esse ambiente de revanchismo em torno de determinados veículos, ou mesmo de uma parte, não de um veículo, mas de algumas pessoas dentro de alguns veículos, isso tem um limite, né? A Justiça já concedeu as vitórias que Lula precisava para falar. Até quando? Você acha que tem chance de o ex-presidente refazer ou moldar de uma outra forma a sua relação com os veículos? Lembrando, né, muito do que a gente vê no bolsonarismo hoje, se você volta para junho de 2013, manifestações de esquerda puxadas, depois virou uma miscelânea e desembocou nesses movimentos de rua da direita. Mas se você volta para lá, você percebe, né, o prédio da revista Veja foi todo pichado, a TV Globo, eu trabalhava na Folha de São Paulo, aqui em São Paulo foi pichada, chamada de fascista, em Brasília a polícia teve de ir até lá. Quando é que vem? Ou vem uma trégua, Renata? Eu vou honrar a nossa história e vou abrir uma pequena divergência no que você coloca. Eu concordo em boa parte, mas não me parece que necessariamente Lula tem de virar a página completamente. O que me parece um problema é quando Lula coloca tudo numa massa só. Então, quando ele diz que ele sofreu por causa da imprensa, ele me parece que traz 2 problemas. Um, é como se a imprensa tivesse causado os problemas que ele enfrentou, o que não é verdadeiro. Ele pode, obviamente, não ter gostado da cobertura da imprensa, apontar erros da imprensa. E se a gente abrir um debate aqui, uma roda só para destrinchar como foi a cobertura na Lava Jato, a gente vai ter, claro, diversos episódios para apontar o dedo e outros que não, outros que foram acertados. Mas por quê? Porque a imprensa é feita todo dia por dezenas, centenas de jornalistas profissionais, veículos que têm um mecanismo para voltar a corrigir, refazer os seus próprios passos e tem diversos momentos. Então, o problema, me parece, quando o Lula coloca tudo num balaio só e quando ele coloca a imprensa como o principal problema e não todo um processo judicial que ele enfrentou. E aí, nisso, tem muita ligação com o que a gente falava ainda ontem.
quando a gente fala de um momento de escalada contra a imprensa, que é muito complicado e que a gente vive hoje, que é absolutamente verdadeiro, a gente tem que lembrar que ele não nasceu por combustão espontânea e nem nasceu ontem. Então, esse caldo que se criou já há bastante tempo, que remonta a uma escalada, né, nascente há quase uma década, ela tem como subtexto esse apontar a imprensa como o agente causador dos problemas para os políticos, né? E se há erros, e eles existem, eles não são necessariamente definidores. O Lula tem agora bastante argumento para se colocar como alvo de uma injustiça judicial, e isso que ele deveria usar de forma primária. Renata, um seguidor acaba de me dizer, mas ele não tem razão e a imprensa precisa fazer a tal meia-culpa. E nesse caso, eu e Renata não discordamos em nada, não. Ela quis colocar aqui um ponto. Acho que, de fato, eu falei, uma parte da imprensa, sim, talvez tenha atuado com acriticidade. Não a imprensa como um todo e não todos os jornalistas, né? Eu posso, rapidamente aqui, porque a gente vai seguir, eu fiz uma cobertura, paguei um preço muito caro, fui questionada publicamente, achincalhada publicamente, e é uma expressão que eu uso que realmente me doeu, porque eu trabalho muito sério, por procuradores da Lava Jato. Publicamente, vai olhar na página do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, porque fazia uma cobertura diferente. Não adiantou de nada. Quando eu fui cobrir um evento do PT, o fato do meu trabalho ser um trabalho que eu considero um trabalho crítico para todos, inclusive para com os governos, quem apanhou fui eu, não os repórteres que o PT costuma dizer que agiram de maneira X ou Y. A grande questão não é sobre uma meia-culpa, a grande questão é os elementos estão dados, a justiça deu as decisões a ele. Lula segue ampliando uma escalada de ataques à imprensa que ele hoje já tem condições, com as decisões que tem em mãos, de dar um fim. Renata, Yuri, Leandro, já volto com vocês. O ex-presidente, vamos passar para a parte da política, não daquele calo que nos toca, né? Lula também falou nessa entrevista para a rádio do Recife que Bolsonaro briga com todo mundo, age como um irresponsável. Eu vou explicar por que a gente está destacando esse trecho. Vamos ver. Esse nosso sujeito que governa o Brasil, ele briga com todo mundo. Ele briga com o amigo, com o inimigo, com o aliado, com o conhecido, com o desconhecido, porque ele nasceu para isso. Ele nasceu, entrou no exército para fazer greve. Por isso que ele foi expulso do exército. E agora está presidindo esse país, sabe, agindo como se fosse um irresponsável. A CNN pediu um posicionamento ao Palácio do Planalto, que ainda não respondeu.